Nesse vídeo eu vou te contar 5 erros que eu cometi no início da minha carreira como gestor de tráfego. Não foi bem 5 erros, foi 5 aprendizados, vamos dizer assim. Fica comigo até o final desse vídeo. Fala aí pessoal, Leonardo Alves aqui falando, e nesse vídeo eu vou te contar 5 erros, 5 aprendizados que eu tive no início da minha carreira aqui como gestor de tráfego. E se você já gostou desse assunto aí, deixa o seu like, não esquece de se inscrever aqui no canal e ativar o sininho para não perder nenhuma notificação. Aí o primeiro aprendizado aí que eu tive aí no início da minha carreira como gestor de tráfego, eu digo aprendizado porque tem coisas que eu vou te falar aqui que ninguém me falou. Eu tive que ir para o campo de batalha, eu tive que perder o medo, eu tive que enfrentar ali algumas coisas, algumas dificuldades que eu tinha no começo para eu poder aprender e superar e estar aqui onde eu cheguei hoje. E a primeira delas é uma coisa bem simples, que era um site. Ninguém me falou que eu tinha que ter um site. É obrigatório? Não. Mas algumas empresas elas acabam pedindo um material seu. E quando você manda um site seu ali com a explicação do seu trabalho, com algumas coisas escritas que passam confiança, um pouco da sua história, quem você como você pode ajudar aquela empresa, um CNPJ se você tiver lá no final. Então um site acaba sendo uma coisa mais segura, vamos dizer assim, para algumas empresas, alguns clientes aí que você pode estar prospectando. E ninguém me falou que eu tinha que ter um site. E aí por várias vezes a pessoa me pedia e eu não tinha. E aí eu aprendi, fiz um site rapidinho, comprei um domínio lá hospedei lá, comprei um domínio, botei na HostGator, eu mesmo fiz ali uma landing page ali, como se fosse uma apresentação, e hoje eu uso o mesmo site até hoje e tem dado muito certo para mim. O segundo aprendizado que eu tive foi que eu precisava ter um portfólio. Portfólio, Léo? Como assim portfólio? Portfólio nada mais é do que uma apresentação, pode ser em PowerPoint, pode ser em PDF, pode ser o formato que você quiser. Mas uma vez um amigo meu me indicou um cliente que ele não trabalhava com... Esse amigo ele não trabalha com o Google Ads, né? Ele não é um especialista, né? Ele faz ali o básico. E aí ele não estava seguro assim para atender esse cliente. Ele tem um e-commerce a empresa dele vende válvulas de pressão. E aí ele falou comigo, eu falei, cara, nunca trabalhei com esse nicho, mas pode mandar para mim que eu tô aberto, né, a trabalhar com nichos novos aí. E ele falou, Léo, já tá tudo certo. Ele falou assim mesmo, tá tudo certo. Só mandar o número da sua conta que ele vai depositar o dinheiro para você. Eu falei, pô, beleza, pô, então tá tudo certo, né? Cliente assim, indicação, vai vir rápido, fácil. Beleza. Quando eu fui conversar com o cara, a primeira coisa que ele me pediu, me manda quantos clientes você tem, qual é a sua experiência e o seu portfólio. Falei, portfólio? Ninguém falou que eu tinha que ter portfólio. E aí eu falei tudo que ele queria saber, mas eu falei, eu não tenho um portfólio. E aí por causa disso o cara não fechou comigo. Então, tem que ter um portfólio? Não é obrigado, mas eu perdi um cliente porque eu não tinha. E aí eu fiz um rapidinho. Peguei uns modelos lá que tinha no Canva, fui colocando lá, como se fosse uma apresentação mesmo. E eu uso hoje em dia esse portfólio que eu fiz, ficou legal. No final botei alguns pacotes assim de serviços com valores. E sempre que eu prospecto uma empresa e elas perguntam se eu tenho um material, alguma coisa para eles avaliarem, levarem lá para a pessoa que responde pela parte do marketing, né? Eu mando meu site e meu portfólio. Então foi uma coisa aí que eu aprendi logo no início e eu perdi um bom cliente por causa que eu não tinha esse portfólio, né? Ninguém me falou que eu tinha que ter. O terceiro erro aí que eu tive no meu início aí, ou o terceiro aprendizado que eu tive aí no começo da minha carreira como gestor de tráfego foi na hora de prospectar cliente. Mas como assim, Léo? Você errou no começo? Eu errei porque eu não tinha um cliente ideal. Se você está começando, você pode estar passando por isso. Você não sabe com quem você fala.
Se você fala com um parente, você fala com o cara do bar da esquina, ou se você fala, sai a pé para falar com o restaurante, ou se você cria uma campanha de prospecção no Facebook ou no Google. E cara, você precisa ter bem definido quem é o seu cliente. Você quer trabalhar com quem? É com delivery? Ah, não, eu não quero trabalhar até 11, meia-noite, porque o pessoal do delivery trabalha à noite. E você tem que ficar lá acompanhando a campanha. Eu já ouvi colegas meus falar que trabalhava com empresa lá de delivery e vendia hambúrguer artesanal. E chegou uma hora da noite lá que acabou o pão. O cara mandou desligar as campanhas porque acabou o pão. E se tu tá dormindo, como é que desliga a campanha? Ah, mas a campanha pode estar programada. Pode, pô, mas o cara vai falar com você lá e você não vai estar lá para responder. Então você precisa ter bem definido qual é o cliente que você quer. Delivery, como eu falei. Ah, não quero trabalhar de noite, Léo. É e-commerce. Você tem conhecimento para trabalhar com e-commerce? Ah, não tenho. Ah, eu quero trabalhar, sei lá, com prestadores de serviço. Então você tem que ter um cliente ali ideal, né? Ah, vou trabalhar com alguém que tem uma lojinha, vende alguma coisa pelo Instagram. Então beleza, você precisa primeiro ir lá, decidir qual é o cliente. Quantos seguidores ele tem? Ah, vou prospectar clientes que tem de 5 a 10 mil só. Ah, é moda feminina, moda masculina, vende caneca. Qual é o cliente? Você precisa ter assim, bota no papel ou escreve no Word, sei lá, mas define um cliente. Vou trabalhar só com pessoas que instalam ar-condicionado, advogado, dentista. Define um cliente ideal que você quer prospectar. E aí no começo, às vezes, você não tem um cliente ideal, mas aparece algum cliente para você. E aí você gosta daquele nicho e você começa a dar resultado ali para aquele cliente daquele nicho. Então, se você quiser, você pode continuar nesse nicho. Você pode ficar bom em um nicho só, ou você pode diversificar. Mas o ideal é você ter um caminho para você seguir. Não adianta você prospectar no Instagram, depois você vai prospectar com uma campanha no Google, depois você vai sair na rua a pé para falar com o rapaz da loja ali. Cria uma estratégia e aí a gente pode trazer aqui um vídeo mais para frente, se vocês quiserem, deixa aqui no comentário, falando só sobre prospecção, sobre como definir um cliente, como é que eu faço para poder conseguir o primeiro, o segundo, o terceiro. Eu trago um vídeo só falando sobre isso. Deixa aqui nos comentários se vocês querem que eu traga. Então, defina aí o seu cliente ideal e comece a prospectar esse cliente ideal, porque se você não definir, você vai começar a fugir do seu objetivo, e aí você fica perdido e não consegue resolver nada. O quarto aprendizado que eu tive aí no meu começo como gestor de tráfego foi a questão do preço. Léo, quanto que eu cobro para o meu cliente? Cara, a maioria das pessoas que estão começando tem essa dúvida. Ah, eu peguei uma pizzaria para fazer o tráfego para ela. Quanto que eu cobro? É R$1.000? É R$2.000? Não sei. O que funcionou para mim? Como eu não sabia como que eu ia precificar o meu trabalho, primeira coisa que eu observava era quanto de verba esse cliente ia investir. Que, por exemplo, pensa comigo. Eu tenho um cliente aqui comigo hoje que ele investe 5 mil no Google. Beleza. Eu não posso cobrar o mesmo valor do meu serviço que eu cobro para esse cliente, ou seja, eu tenho uma responsabilidade maior para gastar esse dinheiro. O cara ali que é um prestador de serviço investe R$500 por mês. Então, uma coisa que funcionou para mim foi esse parâmetro. Por exemplo, vamos dizer que se o cara investir entre 500 a R$1.000 na plataforma, né, no tráfego, eu vou cobrar R$500 a ele por mês. Ah, não, o cara vai investir R$500, cobra 300. Ah, o cara vai investir R$10.000, cobra 1.000, 2.000. Então, uma coisa que funcionou para mim foi esse parâmetro. Quanto de verba esse cliente ele vai investir na plataforma? De acordo com esse valor, eu vou lá e cobro o valor do meu serviço. Uma outra coisa também que eu uso é o quanto que esse serviço desse cliente é lucrativo. Que, por exemplo, se você for fazer tráfego para uma loja de carro,
pô, os caras que vendem carro, eles têm uma margem de lucro muito grande. Então você não pode, por exemplo, ele vai investir R$1.000, você vai seguir essa linha que eu falei, vou cobrar R$500. Tá, mas se ele vender um carro, às vezes ele ganha 5, 8, 9 mil reais de lucro em cima desse carro. Então talvez você tenha que cobrar um valor fixo maior, ou você cobrar um fixo mais a porcentagem por vendas. Então você também precisa analisar o quanto lucrativo é o serviço ou o produto desse cliente. Por exemplo, o pessoal que trabalha com imobiliária. Pô, você vai vender uma casa de R$500 mil. Não faz sentido você cobrar, às vezes, R$1.000 pro cara. O cara tem uma margem de lucro muito grande. Então você também precisa ficar atento ao quanto de lucro, quanto vale se eu conseguir fazer uma venda para esse cliente. Tem que levar isso em consideração. Então fica essa dica aí para você também. O quinto aprendizado que eu tive aí no começo da minha carreira aí como gestor de tráfego foi a questão de você saber escolher clientes de acordo com o investimento. Como assim, Léo? Por exemplo, tem muito cliente aí que ele já tem um nível de consciência que se precisa anunciar, que é possível ter muito cliente, alavancar as vendas, e tem aquele cliente que tem medo. E é normal, porque às vezes aquele dinheiro que ele vai dar para você gastar ali na plataforma é o único dinheiro que ele tem. Por exemplo, o pessoal que trabalha com delivery, pizzaria, hamburgueria, esse pessoal tem a margem de lucro muito pequena. Então quando ele te dá ali R$500 para você investir, cara, esse dinheiro é muito valioso para ele, é um dinheiro que vai fazer falta se não der certo. Então, no começo eu aprendi muito essas questões assim. Então, por exemplo, eu alinhei, e aí é uma coisa que eu decidi assim, por conta própria, né? Ninguém me falou isso, mas por exemplo, eu não pegava cliente que investia menos de R$500. Léo, mas tem gente que investe, sei lá, R$12 por dia no Facebook dá 360 por mês, R$6 no Facebook dá 100. Tudo bem, mas foi uma coisa que eu fiz, foi uma régua. Eu alinhei daqui para cima, é de 500 para cima. Por quê? Porque como eu comecei pegando muito cliente que era de serviço, eu anunciava muito no Google Ads, eu percebi que menos de R$500 era difícil dar resultado para esse cliente. Era difícil de eu fazer testes. Por exemplo, você pega aí uma verba diária de R$15 por dia, né? No Google Ads, por exemplo. Negócio local. Então vamos lá. R$15 por dia. 15 vezes 30, que é a quantidade de dia do mês, vai dar R$450. Então eu já defino assim, que 450 a R$500, no mínimo R$500, tá? Menos do que isso, cara, é difícil você testar. É difícil você conseguir trazer ali bons resultados para o seu cliente. E aí, se você não conseguir trazer resultado porque o cara está investindo R$300 na ferramenta, por R$10 por dia, aí ele vai achar que a culpa é sua, e às vezes a culpa não é sua. Você não faz milagre. Você só pega cliente que está procurando por ele, cliente qualificado, e toca para ele. Você é o meio de campo. Agora, principalmente se for no Google, no começo da campanha, cara, você vai às vezes deixar passar uma palavra-chave ali que você não negativou. Você vai ter cliques mais caros, porque às vezes seu índice de qualidade não está tão bom, seu TR. E aí com o passar do tempo a campanha vai ficando inteligente, você vai otimizando, vai negativando palavra, vai mudando os anúncios, vai melhorando e tudo vai ficando num flow ali, né? Vai ficando mais redondo a campanha e aí tende ao CPC ir baixando, você vai subir na posição no leilão e aí você consegue, às vezes no segundo mês ali, você já conseguir ter um aproveitamento melhor dessa verba. Então isso aí foi uma coisa que eu aprendi, de ter tipo assim um piso. Quanto que é o mínimo que eu vou pegar de cliente que vai investir? No mínimo é R$500. Se o cara quiser investir 300, 200, cara, eu não consigo te ajudar. É só falar isso para ele, eu não consigo. Porque aí no final você vai querer pegar esse cliente, ele vai ficar te ligando o tempo todo, ele vai ficar te mandando mensagem, e aí? Dia sim, dia não, ele vai ficar falando com você, ele está investindo pouco, você não vai conseguir dar resultado para ele e ele vai ficar te apurreando. Então cria uma régua assim para você escolher o cliente também com base no orçamento.
menos de X reais eu não consigo te ajudar, cara. Não é o momento ainda e tal, e tá tudo bem. Então isso aí vai te ajudar muito se você conseguir botar ali um piso, né? Um mínimo de investimento. E se você ficou aqui até o final desse vídeo aqui comigo, se essas dicas aí te ajudaram, né? Uma experiência que eu tive te ajudou, não esquece de deixar o like aqui para mim, se inscreve no canal, ativa o sininho para que eu possa trazer aqui novos vídeos, né? E deixe seu comentário se você ficou com alguma dúvida ou você quer que eu traga um vídeo, né? Falando assim de forma mais minuciosa, qualquer uma dessas partes aqui, desses erros, o aprendizado que eu tive aqui no início da minha carreira. Beleza? Muito obrigado por ter ficado até aqui e até o próximo vídeo. Valeu!